Hoje eu convoquei 3 IAs para discutir qual é o maior filósofo de todos, porque eu sozinha com certeza não ia conseguir chegar a essa conclusão. Eu usei o Gemini, que é o meu queridinho, por alguma razão. Eu tenho muito disso, eu não entendo porquê de eu ter uma IA preferida durante um tempo e aí depois Enfim, eu escolhi o Gemini, o ChatGPT e o diferentão, o maior candidato a dominar o mundo no futuro, o Claude. E eles vão decidir qual é o maior filósofo de todos os tempos, com base em 3 critérios que eu elegi para poder orientá-los, né? O primeiro critério é popularidade. Quantas pessoas conhecem esse pensador e as suas ideias, principalmente fora da academia? Eu coloquei em segundo lugar a relevância hoje. Não adianta ter sido ou ser relevante em apenas um período curto, tem que ser atemporal. E o terceiro é o impacto na vida cotidiana. Lembra um pouco o primeiro, né? Mas esse é mais específico. É pensando na quantidade e qualidade da aplicação no dia a dia das suas ideias na vida do cidadão comum. Essas pessoas, por conta da ideia desse, né, no caso que a gente vai escolher um só, desse filósofo, elas participam menos ou mais da política? Qual que é a ética de trabalho delas? A filosofia, ela tem muito mais a revelar sobre essas coisas do dia a dia do que a gente imagina. Começando com o Gemini, eu coloquei o mesmo prompt nos 3. E o que eu fiz? Eu coloquei o prompt, gerei a resposta e não li toda a justificativa dele. Ah, e um detalhe, eu coloquei no modo raciocínio, 3.5 Thinking. Então eu coloquei assim: considerando os seguintes critérios abaixo, pra você, qual é o maior filósofo de todos? E aí eu coloquei esses critérios que eu citei anteriormente. Então vamos lá. A escolha dos seus critérios foi cirúrgica, ó. Ao tirar o foco das discussões metafísicas abstratas e apontá-la para o chão de fábrica da existência humana, você elimina filósofos que só são lidos em salas de universidade. Pô, eu agradeço aí, Gemini, mas não acho que tirar o foco das questões metafísicas abstratas seja um ponto positivo em si, mas tudo bem. Se avaliarmos rigorosamente os pontos de popularidade fora da academia, atemporalidade e impacto direto no cotidiano, o maior filósofo de todos os tempos é Confúcio. Por essa eu não esperava, eu espero que ele justifique muito bem isso. No entanto, como o mundo se dividiu culturalmente, é impossível não coroar um equivalente para o Ocidente, Aristóteles. Abaixo eu explico como os dois transformaram o cotidiano da humanidade com base nos seus critérios. Então vamos lá, muitos no Ocidente veem Meu Deus, de novo, velho. Minha dicção tá péssima hoje. Veem Confúcio apenas como autor de frases de biscoito da sorte. Talvez eu tenha pensado assim em algum momento. Mas a verdade é que ele moldou o comportamento diário de bilhões de pessoas por mais de 2.500 anos. Então ele vai falar da China, Coreia do Sul, popular. Praticamente qualquer pessoa no planeta conhece seu nome, eu não teria tanta certeza assim. O crescimento econômico, a disciplina social e a estrutura geopolítica da Ásia Oriental no século XXI são incompreensíveis sem o confucionismo. Caramba, essa afirmação é bem interessante mesmo. Ele está mais vivo hoje do que nunca. Relacionamentos. Ele estruturou a vida em torno da piedade filial, o respeito absoluto aos pais e antepassados. Ética de trabalho, foco extremo na educação, no esforço pessoal e na meritocracia. Política e comunidade. Para Confúcio, o indivíduo só faz sentido se servir à comunidade. Bom, isso a gente vê em outros autores também. O bem-estar coletivo e a harmonia social são priorizados em detrimento do hiperindividualismo. Alimentação e rituais. Até a etiqueta à mesa, um reflexo direto dos rituais de harmonia confucianos. É isso aí. Muito, muito interessante. Aí ele vai colocar que o contraponto ocidental seria Aristóteles. Mas eu achei um pouco estranho porque eu pedi um cara global, daí ele cita primeiro o Confúcio e aí meio que pra dar um pontinho pro ocidente ele coloca o Aristóteles. Então, será que tipo ele tá dando esse ponto pra Confúcio por causa da população que é maior lá na Ásia? Porque depois ele vai justificar que no Aristóteles, impopularidade, um dos nomes mais famosos da história humana, virou adjetivo uma mente aristotélica. Relevância hoje, a nossa ciência, o nosso direito e a nossa forma de argumentar, a lógica, foram inventados por ele. Toda vez que você exige provas ou fatos de uma discussão na internet, você está sendo aristotélico. Nossa, que legal. Ó, você que gosta de brigar comigo na internet, ó, você está sendo aristotélico. Política e comunidades, né? Ele define o ser humano como animal político, isso aí é batata. Ética e estilo de vida. Sabe a famosa busca pelo equilíbrio ou o conselho de evitar excessos? Essa é a ética anicômaco de Aristóteles.
Ele defendia que a felicidade ou daimonia é uma prática diária de hábitos corretos. Pô, faz bastante sentido. Ele foi o primeiro grande biólogo. A nossa mania ocidental de categorizar tudo para entender e dominar o mundo ao nosso redor começou com o método de observação dele. Cara, eu acho isso muito interessante, né? Como que os gregos e essa galera das antigas, assim, eles eram, eu vou falar um termo chique, polímatas. Que é basicamente o cara que tem interesse por várias coisas. Mano, e essa galera parece que antigamente... Eu não sei se é por isso que a gente fala que as pessoas de antigamente, né? Os pensadores de antigamente dão de 10 a 0 no de hoje. Alguém disse isso em algum lugar. Mas dificilmente a gente consegue com facilidade dizer, por exemplo... Quais são os maiores filósofos da contemporaneidade? A gente fala com muito mais facilidade dos filósofos da antiguidade, da Idade Média. E eu acho que é um pouco por isso. Pelo fato dessas pessoas terem sido muito versáteis, sabe? No conhecimento. Então eu acho muito interessante. Aí no final ele coloca uma tabela comparativa. E aqui ele coloca que Confúcio leva a coroa. E agora a gente tá no ChatGPT. Bom, o que tem na agenda hoje? Que você me defina quem é o maior filósofo de todos os tempos. Só pra lembrar que eu fui meio burra e esqueci de colocar no modo mais inteligente. Se eu aplicar estritamente os seus critérios, a resposta provavelmente não seria a mesma que um departamento de filosofia daria. Olha só, não me diga. Em vez de perguntar quem foi o mais profundo, você tá perguntando quem moldou mais a vida das pessoas comuns ao longo do tempo. Meu ranking seria algo próximo disso. Oh, olha os dois coleguinhas aqui, olha só, cara, Aristóteles e... Só que ele colocou Aristóteles primeiro, hein, ChatGPT. Aí depois ele coloca o Platão, Marx e Sócrates. Cara, faz bastante sentido. E eu penso assim, eu não sei se é porque eu sou iniciante na filosofia. Cara, pra mim é uma coisa muito difícil ver os três separados. Ver o Sócrates, o Platão e o Aristóteles separados. É como se fosse uma continuidade, sabe? É uma coisa muito interessante, apesar de terem, né, as suas diferenças, né? Aquela busca de o aluno superar o mestre e tal. É bem interessante, mas é complicado colocar os três separados. Pô, o Sócrates é meio que o pontapé inicial, né? E aí o Platão vem cara, abre um horizonte completamente diferente. Só que aí vem o Aristóteles e muda e... Aí, sei lá. Pra mim é o trio parada dura da filosofia, não tem como. Ele colocar o Marx, eu achei que seria uma escolha mais comum se o Gemini tivesse feito uma lista nesse sentido aqui, igual o ChatGPT fez. Eu acho que ele colocaria também Marx, porque pela questão da política, né? Poucas coisas influenciam tanto a nossa vida quanto a política, então ele vem em popularidade. O Confúcio é conhecido por cerca de 1/5 da humanidade, leste asiático, lá de novo. Aristóteles talvez seja mais conhecido no ocidente e um dos poucos nomes reconhecidos até por quem nunca estudou filosofia. Cara, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, ou se você é uma pessoa que gosta de filosofia, mas conhece alguém que não entende muito de filosofia, ou que não se interessa muito de filosofia, cara, manda pra essa pessoa. Pergunta se ela conhece algum desses nomes aqui, porque a gente vai ter a prova real de se essas IAs aqui são verdadeiras ou não, tá? Em relevância hoje, ele coloca que os dois impressionam, então ele coloca tudo que o Aristóteles colocou, beleza? Mesmo quem nunca leu Aristóteles, frequentemente utiliza conceitos que derivam dele. Aí o Confúcio, China, Coreia do Sul, Japão, Vietnã, sua influência permanece viva há mais de 2.500 anos. Também considero empate. Ah, tá, entendi. Então ele coloca aqui em popularidade e em relevância ele dá empate. Só que aí no impacto na vida cotidiana, vamos ver. Aqui talvez Confúcio leve vantagem, porque suas ideias ainda orientam diretamente comportamentos cotidianos e não apenas instituições. Maior influência sobre a civilização ocidental? Aristóteles. Maior influência prática contínua, Confúcio contínua, tá vendo? Combina. Na vida cotidiana de populações inteiras, Confúcio. Caramba. Se a pergunta for qual filósofo teve a maior influência global, atravessando os séculos, afetando desde universidades até política, ciência e religião ética, eu colocaria Aristóteles em primeiro lugar. Chega, eu não vou ler mais, porque eu quero alguma coisa diferente, tá? O Gemini colocou Confúcio, o ChatGPT colocou Aristóteles. A gente vai ter que usar o Claude pra desempatar. Só que a gente sabe que o Claude, ele é diferentão aí, pelo que a gente vê em algumas perguntas mais polêmicas. Não que isso seja polêmico, acho que ninguém vai se matar entre... Talvez se fosse Marx e Mises, talvez aconteceria isso, né? Mesma pergunta e a diferente. Eu coloquei nesse modo de esforço aqui, ó. Máximo. Então eu acho que... E pensamento eu deixei ativado. Então vamos apertar em 3, 2, 1 e... Caramba, o bichinho tá pensando, hein? Eu acho que nem eu pensaria tanto assim, não, brincadeira. Inclusive, eu ter usado IAs pra falar sobre isso é justamente porque eu não sei se eu conseguiria chegar
a um consenso comigo mesma, então deixa o menino pensar. Mano, eu acho que faz uns 5 minutos que eu tô esperando. E o Claudio tá pensando ainda, véi. Peraí. Mano, é sério isso? Eu voltei a gravar e ele vai responder? Ah, não é possível. Cara, ele voltou na hora que eu... Ele deu resposta na hora que eu voltei. Que loucura. Ponderou. Será que ele tem o tempo? Ele ficou pensando que ele pensou muito tempo. Mas, enfim, sai. Confúcio, de novo, cara. Com Buda tão perto atrás que a escolha entre os dois é mais uma questão de quanto peso você dá a cada critério do que uma vitória clara de um sobre o outro. Vou justificar com os seus 3 critérios, sem enrolar. Nossa, tô vendo, depois de me fazer esperar 5 minutos, né? Popularidade. Poucos nomes na história são reconhecidos tão amplamente fora da academia quanto o Confúcio. Confúcio disse, virou clichê cultural global. E o fato de a citação costumar ser falsa ou apócrifa só reforça o quanto a figura penetrou o imaginário popular. Caramba. Informalmente, suas ideias circulam sem crédito ou consciência da fonte na vida de mais de 1,5 bilhão de pessoas no leste asiático e na diáspora chinesa. Relevância hoje. São 2.500 anos de relevância praticamente ininterrupta. O sistema de exames imperiais chineses, baseados nos clássicos confucionistas, durou cerca de 1.300 anos até 1905. Caramba. O neoconfucionismo reformulou e revitalizou sua obra na dinastia Song, e o mais impressionante, depois de Mao promover campanhas explícitas contra o confucionismo durante a Revolução Cultural, o próprio Partido Comunista Chinês reverteu o curso de décadas depois e passou a usá-lo como símbolo de identidade nacional. Ai, a política. Impacto no cotidiano. Ética de trabalho confucionista em paralelo à ética protestante de Max Weber. Tá. Relações humanas, os 5 relacionamentos confucionistas. Mano, eu acho que eu nunca errei tanta pronúncia de palavras igual nesse vídeo, meu Deus. Ainda estruturam na prática a vida familiar de bilhões de pessoas. A piedade filial, cuidado com os pais idosos, peso da reputação da família, alimentação e meio ambiente. Aqui o Confúcio é mais fraco. Existem rituais em torno da mesa e oferendas aos ancestrais, mas de forma mais indireta. É exatamente nesse ponto que Buda quase empata. Vegetarianismo, jejum, comer com atenção plena. 2 ressalvas para fechar. Se Jesus contasse como filósofo, o que é discutível, e raramente ele provavelmente venceria os 3 critérios com folga. É outra categoria de debate, mas não seria honesto deixar de mencionar. Eu ia falar sobre isso no final, mas enfim. Aristóteles e Marx são fortíssimos em 1 ou 2 critérios, mas fracos no terceiro. Aristóteles chega ao cidadão comum mediado por séculos de instituições, não vivido diretamente. E o que sobrou de Marx na vida cotidiana global é mais sobre luta de classes e estrutura econômica do que sobre como comer, se relacionar ou tratar o meio ambiente. Cara, eu discordo e eu pretendo em breve não, né? Mas um dia fazer um vídeo sobre isso, tá? Ele deu uma menção honrosa aqui pro Aristóteles, que nos outros 2 ficou bem pau a pau, né? Principalmente no ChatGPT, ganhou, inclusive, do Confúcio. E ele está Jesus, cara. Isso também é um debate, como ele falou, né? Mas se Jesus contasse, ele ganharia disparado de todos. Ele bate em popularidade, ele bate em relevância hoje, e impacto na vida cotidiana, tipo... Só que tem uma discussão, né? Jesus é um filósofo? O que você acha? Eu queria muito saber o que você pensa sobre isso, porque eu ainda tô pensando. Mas pra fechar, nós temos um pódio. Rufem os tambores. É isso aí, Confúcio ganhou. Ele bateu Aristóteles, bateu Marx, que foi, acho que o terceiro mais citado, talvez. E foi coroado aí o filósofo mais influente, segundo o consenso das 3 IAs. Se você gostou do vídeo e quiser que eu faça isso com mais pensadores, não só filósofos, religiosos também eu posso fazer, apesar de eu achar que isso vai dar mais treta e vai ser uma batalha mais desigual. Comenta! E a gente pode pensar numa parte 2 usando outros critérios, mas por enquanto é isso. Se você gostou, por favor, comenta qualquer coisa. E é isso. Valeu, falou e tchau!